Então, pessoal, como eu disse para vocês, estarei passando para vocês agora uma atividade de fixação aí a respeito do conteúdo de biossegurança para vocês estarem fazendo, porque a gente já desenvolveu uma quantidade boa da, da apostila aí. Então tenho em mãos um caderno, uma folha, sei lá, cara, um guardanapo. Mas anotem essa atividade que eu vou estar passando para vocês estarem desenvolvendo e a gente está corrigindo essas atividades para fixar o conteúdo e a gente tocar o nosso o nosso barco aí, beleza, pessoal? Para desenvolver a matéria. Pronto? Podemos? Todos já estão munidos do que precisam? Então coloque aí. Questão de número 1. Corre, cara. Biossegurança. A de ontem foi nada. Quinta-feira foi química. Questão de número 1. Defina biossegurança e sua importância. Defina a biossegurança e a sua importância. Pronto? Questão de número 2. Quais os riscos que um colaborador, lembrando que colaborador é um funcionário, e um paciente barra cliente estão expostos no setor de trabalho? Aquela parada que eu fiquei falando para vocês lá, físico, químico, biológico, lembra? Então, é o funcionário, repito, quais os riscos que um colaborador e um paciente barra cliente estão expostos no setor de trabalho.
Pronto, gente, posso? 3. Qual o objetivo da biossegurança no setor de trabalho? Então, questão de número 3. Qual o objetivo da biossegurança no setor de trabalho? Quem está chegando agora? Próxima aí. Questão de número 4. Diferencie risco e perigo, explicando o que cada um define. Diferencie, diferencie risco e perigo. Diferencie risco e perigo, explicando o que cada um define. Número 5. Oi? Número 5. Pessoal, tá ouvindo aí ou deu problema? Travou? Pronto. A Graziele tentou falar alguma coisa aí, mas deu uma mascada. Então deve ser lá em Santana. Você tá com problema de internet. Questão de número 5. Questão de número 5. O que é grau de risco? Como é classificado o que é grau de risco? Como é classificado e qual a normativa descreve repetindo toda a questão de número 5. O que é grau de risco?
como é classificado e qual a normativa descreve esta classificação. Pronto, gente? 6. Qual a importância da FISPQ? E em quantas? A 6? Qual a importância da FISPQ? Qual a importância da FISPQ FISPQ, Ficha de Inspeção de Segurança de Produto Químico. Em quantas sessões? Em quantas sessões é dividida? E sua função. Posso? 7. Quais são as classes de risco físico? Questão de número 7. Quais são as classes de risco físico? Pronto? 8. Explique. 2 pontos. Letra A. Efeito. Isso. Agora a 8. Explique. Letra A. Explique. Letra A. Efeito irritante.
Letra B, efeito asfixiante. Letra C, efeito anestésico. Letra D, tipos de poeira e sua característica. Número 9. Característica. Você vai ver que tem poeira incômoda, poeira vegetal, poeira mineral, tem um monte. Não, são só 3, pô. 4, aliás. É poeira vegetal, poeira calina, poeira incômoda e poeira mineral. São 4. Não, agora é o 9. Quais agentes oferecem risco biológico às pessoas? Quais agentes oferecem risco biológico às pessoas? Quais agentes oferecem riscos biológicos às pessoas? E a última, questão de número 10. Comente a classificação dos riscos biológicos. Questão de número 10. Comente a classificação dos riscos biológicos. Biológicos. Certo, pessoal? Todo mundo conseguiu pegar aí? Não, vai fazer isso depois aí. Tu tá de quarentena em casa, tem muito tempo para fazer exercício. Vamos continuar. Vamos continuar nossa vidinha aí, que tem uma matéria para terminar. Pessoal, próxima aula então. Hoje é 19. Então na próxima aula, quarta-feira que vem, 26, não me engano, a gente corrige essas atividades aí antes de continuar a apostila. Lembrando, não vale ponto, pessoal. Isso é atividade de fixação. Antes que alguém me pergunte se é para mandar foto, se é para vir aqui em casa me entregar o caderno. Não, gente. Isso é atividade de fixação. É só para vocês
Só para vocês estudarem e desenvolverem o conteúdo que foi trabalhado aí para poder a gente tocar a nossa vida. A última coisa que a gente falou foi justamente a respeito da classificação dos riscos biológicos. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Lembrando que essa classificação ela foi criada de acordo com o risco que o agente causa ao indivíduo e ao seu entorno, à sua comunidade. Onde você tem grau 1, agentes microbiológicos que causam baixo risco a quem foi contaminado, baixíssimo risco maior ainda à comunidade, e aí você tem lá na outra extremidade o grau biológico 4, que é quando ele oferece um alto risco à pessoa que porta ele e um risco muito grande de pandemia, de contaminação na comunidade. Um exemplo de grau 1, você pode ter aí os resfriados. E um exemplo de grau 4, o Covid. Então, são exemplos de classificações de risco biológico. Hoje, seguindo nossa vida aí após passar nossa atividadezinha, a gente continua a partir do risco ergonômico. Pessoal, risco ergonômico, infelizmente, ele não vai ser um risco que vai te gerar, infelizmente ou felizmente, nem sei, né? Vai te gerar um problema instantâneo. O que seria um problema instantâneo? Na hora, pá, gerou. Risco ergonômico não vai te gerar isso. Por quê? O risco ergonômico, ele é um risco que você vai ser oferecido a ele diariamente e ele vai te causando pequenos danos, pequenos danos, pequenos danos, pequenos danos. Aí se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que você está desempenhando aquela função, aí sim o risco que você foi oferecido vai te gerar um dano. Por quê? É uma postura inadequada. Vamos imaginar que você trabalha numa farmácia, que o computador fica muito alto e você é baixinha, você tem que ficar esticando a pontinha dos pés para poder ir lá conferir o preço do medicamento. Ou se você trabalha numa farmácia, você é alto e o computador está muito baixo, você fica trabalhando curvada para poder ver o que está fazendo. Carregando mercadoria pesada, transportando isso de um lado para o outro, tirando do chão. Jornada prolongada, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, não respeita horário de descanso. Felizmente tem pessoas que têm que fazer isso. Sai de um emprego, vai estudar, é o caso de vocês. Sai de um emprego, vai para outro emprego para se manter. Então, infelizmente, pessoal, isso acaba desgastando o teu físico, Você vai adquirindo manias e ao longo do tempo isso acaba gerando o que a gente chama de doença ocupacional. Problema de coluna. Claro, as doenças ocupacionais são só geradas pelo risco ergonômico? Não mesmo. Pelos outros também. Mas o risco ergonômico gera algumas doenças ocupacionais. Problema de coluna, síndrome do túnel do carpo. A pessoa trabalha muito com a mão, costureira, mouse o dia inteiro ali. Vamos imaginar que você está trabalhando no estoque, igual o nosso amigo Giovanni. Fica o dia inteiro no computador, no mouse, assim, ó. Com o tempo, pode desenvolver síndrome do carpo. Cabeleireiro. Então, problemas relacionados à curvatura na parte superior aqui, se ficar muito abaixado. Nossa, muita coisa, gente. Risco ergonômico, você não manteve uma postura correta, não tomou as devidas precauções voltadas à prevenção, mais cedo ou mais tarde ele aparece, pessoal. Então, risco ergonômico, ele não vai aparecer de um dia para a noite como um químico, um biológico, um físico. Ele é uma coisa que demanda tempo. E isso muitas das vezes está associado ao seu ambiente. Muitas não, todas as vezes estão associadas ao seu ambiente de trabalho, as medidas necessárias. Chega uma caixa lá com 80, 90 quilos. Para que você vai pegar aquele trem, gente? Para que você vai tentar aquilo? Vai ferrar sua coluna. É um piso mal projetado, é uma prateleira muito alta, outra muito baixa. Isso você consegue observar em farmácia. Tem medicamento que está lá na prateleira de cima, lá no topo,
Você tá aí, tem a escadinha para você subir. Beleza. Mas tem aqueles que tentam pegar do chão, forçando. E infelizmente tem aqueles lá de baixo. Nosso corpo é articulado, gente. Postura é uma coisa importante. Tá lá, a partilheira lá de baixo. Em vez de flexionar os joelhos e abaixar, não. Vai lá e faz isso aqui, ó. Não flexiona o joelho, não. Usa a lombar para poder pegar o negócio. E é isso aí ao longo do tempo. Não precisa nem descrever o que vai acontecer com o indivíduo que fica sendo exposto a esse tipo de situação. Grupo 5, risco de acidente. Beleza, pessoal? Também chamado de mecânico, risco mecânico. Vai ser toda situação perigosa que coloca o trabalhador em situação de possível catástrofe. Iluminação ruim, bate nas coisas, cai pro chão, operar máquina e equipamento sem proteção. Quem for trabalhar em farmácia de manipulação aí, que é um setor que a gente até trabalha com um pouquinho de máquina, tem uma seladora. Se você não tomar cuidado, que ela vai te queimar os dedos. Tem uma encapsuladora aí, essas farmácias que tem uma demanda muito grande aí, principalmente de fitoquímicos aí, de medicamentos, tipo chá verde, esses trem que vem em cápsula aí, que tem uma demanda muito grande. Tem uma máquina para fazer o invase disso daí, tomam cuidado com isso. Piso molhado. Eu trabalho num laboratório de manipulação aqui de líquidos. Você tá lá manipulando, vamos imaginar que você tá lá manipulando seu minoxidil lá, aí cai um pouquinho no chão, o piso não é antiderrapante, você pisa naquele trem, vrapo, cai. Então são todas as situações que te oferecem o risco de um acidente. Trabalho numa farmácia de manipulação, Thiago, tem que fazer um xarope e o fogão fica lá num lugar que quase põe fogo nas coisas. Risco de incêndio. Beleza, pessoal? O fogão fica perto de um tambor que eu guardo lá. É uma substância inflamável, álcool, para poder fazer diluição, para fazer limpeza. Risco de incêndio. Risco de choque. Você está trabalhando com a balança lá, a balança está com o fio quebrado. Você tem que estar achando a posição. Risco de choque, parede desequilibrada. Então, risco de acidente é todos os riscos que podem submeter o colaborador a um eventual acidente, desde uma queda até um corte. Beleza, pessoal? Então, passa por tudo aí que pode acontecer com vocês. Então, para facilitar, pessoal, desenvolveu uma classificação dos riscos por cor. É uma coisa que a gente chama de mapa de risco operacional. O que é isso? O setor de trabalho ele tem esse mapa credenciado pelo setor de segurança do trabalho e ele mostra em cada área daquele setor quais os riscos que estão presentes. Lembra lá do que eu disse para vocês lá no início da introdução da matéria. Só porque uma operação é perigosa, não significa que ela não deva ser feita, que ela não possa ser feita. Então, foi criado esse mapa de risco. O que é esse mapa de risco? É uma representação de todos os setores de uma linha operacional, com todos os riscos que este setor te oferece. Beleza, pessoal? E para cada risco tem uma cor específica. Cada risco tem a sua cor. Aí eles colocam lá essa cor. A gente vai ver na elaboração de um mapa de risco aí que até o tamanho da bolinha que coloca está relacionado com o risco e o seu grau dentro disso. Beleza, pessoal? Um minutinho eu já volto, tá, gente?
Cortei, pô. Então, para cada risco que um ambiente de trabalho oferece, existe uma classificação desse risco por cor, beleza? Então vamos lá. Primeiro risco é o risco físico. A cor que representa o risco físico é verde. Então, todo setor de trabalho que tiver a predominância de cor verde significa que ele te oferece um risco físico. Beleza, pessoal? Risco químico, vermelho. Risco biológico, marrom. Risco ergonômico, amarelo. Risco de acidente, azul. Beleza? Então, cada um dos nossos 5 riscos aí, uma coloração. Só faltou um risco, que é o risco psicológico. Esse, infelizmente, eles ainda não inventaram a cor para ele, porque você pegaria, por exemplo, vamos imaginar que o risco psicológico ele seja determinado pela cor cor de rosa. Você já imprime num papel cor de rosa, porque qualquer setor que você for, você vai ter esse risco psicológico ligado a ele, independente da linha que você trabalha. Risco físico, pessoal. Quem são eles? Ruídos, vibração, radiação, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormal e umidade. Esses são os riscos físicos. Ruído, barulho, vibração, trepidação. Vamos imaginar que você trabalha numa farmácia que toda hora passa um trem nos fundos dela, ou passa perto de um ponto de ônibus, ali vai ter essa vibração, e isso ao longo do tempo interfere lá no risco ergonômico e acaba acertando. Radiação. Isso aqui vai ser para quem mais trabalha com um aparelho que emite radiação. Frio, calor, ou seja, trabalha em setor de termoláveis, você vai estar até certo ponto exposto a uma certa quantidade de frios. Ah, Thiago, mas eu só abro a geladeira. Sim, se você trabalhar dentro de uma câmara fria, você vai ter esse tipo de coisa. Calor, pressão anormal e umidade. Risco químico. Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e substâncias compostas ou produtos químicos. Pessoal, um ponto que eu quero que vocês frisem é que a biossegurança não é uma matéria exclusiva da farmácia. A biossegurança ela é uma matéria geral de todos os cursos. O ideal é que todo o curso via isso. Porque, apesar de ser uma matéria ampla e não ter muita forma de você ficar direcionando, é uma coisa super importante. Você vai pegar o que afeta o teu setor. Você vê e vai pegar para a sua profissão o que afeta. Vamos pegar aqui risco físico que a gente tem no nosso setor. Ruído. Beleza? Ruído. O principal. Químico. Produtos químicos. Vapores e gases. Pode ter uma poeira? Pode. Normal igual tem na sua casa. Mas esta poeira aqui eu quero que vocês entendam que é tipo aquele cara que trabalha numa carvoaria, trabalha numa pedreira, trabalha na margem de uma BR. Poeira. Biológico. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas. Tá um bacilo aqui, gente, mas bacilo é bactéria, tá? Então, o risco biológico é um dos que a gente mais está... esses 3 últimos aqui são os que a gente mais estão expostos a eles. Que você mais vai ter contato com ele. Que é o risco biológico, porque numa farmácia toda hora chega um indivíduo doente. Toda hora chega um indivíduo precisando de um medicamento, está lá tossindo, expelindo agente microbiológico por todo lado. Então o risco biológico é um risco que vocês estarão extremamente expostos a ele. Então sempre, pessoal, usem esse Covid para a vida de vocês. Tudo que você aprendeu com esse Covid, não simplesmente jogue no lixo. Usa isso, cara. Essas medidas de lavar a mão sempre, evitar ficar pegando as coisas de qualquer jeito e sair comendo. Use isso pra tua vida, cara. Pra vida. Porque só vai te fazer bem. Só vai te auxiliar e te
ajudar. Usem isso para a tua vida. Porque o risco biológico é o risco disparado. Claro que o risco psicológico não tem nem como ser quantificado, né, gente? Mas o risco biológico é um dos que mais vai estar presente na tua vida. Por quê? Muitas das pessoas que vão ao ambiente de uma farmácia estão doentes. Beleza, pessoal? Muitos estão doentes. E se for uma doença infecto-contagiosa, há a chance disso ser transmitido para vocês. Principalmente se for por via aérea. Ah, ele tem uma doença infecciosa, HIV. Eu vou pegar se ele for na farmácia? Óbvio que não. Ah, esse paciente está com tuberculose. Não está tratando ainda. Ele vai pegar se eu atender ele aqui e conversar perto dele? Obviamente sim, você vai pegar. Então, essas doenças infecto-contagiosas aí, principalmente de via superior aí, doenças respiratórias, são um perigo na nossa área. Covid, gripe, resfriados de todos os tipos e algumas doenças bacterianas aí também, que são transmitidas por ar. Beleza? Então, usem essas técnicas que você está sendo obrigado na marra para o resto da sua vida. Vai te fazer bem. Risco ergonômico. Esse aqui temos muito no setor de trabalho. Esforço físico intenso. Transporte de substância dentro da farmácia ali. Chega lá, o cara faz a entrega para você lá. É bem que entrega pouco, né? Mas se você trabalhar num setor maior, numa farmácia hospitalar, o cara vai chegar, vai pôr na porta aquelas caixas cheias de soro fisiológico, por exemplo, pra você guardar. Aí tá lá você carregando aqui esse trem pesado. Esforço físico intenso. Levantamento inadequado de peso. Beleza, pessoal? Levantamento inadequado de peso. Postura inadequada. Computador alto, computador baixo, cadeira desconfortável. Falta de um apoio. Não sentar direito. Porque o certo de você sentar, pessoal, é um ângulo de 90 graus. Ninguém fica. Hoje, é só você observar isso. Quem estiver sentado numa cadeira aí, posicione-se corretamente nela. E observe como que esta posição correta te incomoda. Você sente incômodo na sua coluna na posição correta. Por quê? Já acostumamos a ficar assim, ó. Não apoiar a lombar. A lombar fica aqui sustentando todo o peso. Risco ergonômico. Então, tentem. Fica até engraçado, né, pessoal? Principalmente você tá lá sentadinho assim, ó. Mas para um indivíduo que faz isso todo dia, é importante ele tomar esse cuidado. Às vezes eu tento me policiar, mas eu não consigo não. Igual essas aulas em casa, tá acabando com a minha coluna. Que eu sento aqui no computador, quando vê eu tô assim, ó. Vou toda hora mexendo na tela. Por quê? Vou deslizando nessa posição aí, porque meu corpo já viciou numa postura incorreta. E isso acontece demais, gente. O corpo vicia numa postura incorreta e depois para você voltar para sua postura, é difícil. E o dano causado não tem como ser. Sem acompanhamento, sem prestação de serviço de um fisioterapeuta aí, você não vai conseguir reverter esses danos ergonômicos aí com facilidade, não. Controle rígido de produtividade, pessoal. Você tem que estar ali, ó, prestando, correria, gera isso também. Trabalho em turno e noturno. Indivíduo que trabalha à noite aí também tem esse risco de risco, tem esse potencial ergonômico aí elevado, por isso que tem até aquele adicional no salário de indivíduo que trabalha à noite. Porque a tendência de você descuidar de sua postura durante a noite é muito maior mesmo. Quem aqui, não precisa ser trabalhando não, quem aqui já tentou estudar à noite, deu aquela encostada na mesa assim, fala, oh meu Deus, quando vê tá dormindo, sentado, olha o que você está fazendo com sua vida. Jornada de trabalho prolongado, porque vai fadigar, vai cansar e vai descuidar da postura. Beleza, pessoal? Acidente mecânico aí, o risco de acidente, vai ser todos os fatores que a gente conversou lá atrás que podem oferecer um risco para você. Desde um piso molhado, um fogão na farmácia de manipulação, na hora que você está fazendo um xarope ali, que pode colocar fogo nas coisas, gerando um incêndio, um armazenamento inadequado, coloca a caixa de qualquer jeito lá no estoque, depois entra, esbarra a pia, cai em você. Animal peçonhento, toma um cuidado muito grande com isso em estoque, gente, porque geralmente estoque, eu já falei isso pra vocês, não é o certo, mas
90% das empresas que necessitam de um estoque utilizam a pior sala que tem. A enjeitada, escura, úmida, fria, sem ventilação. Então, é um ambiente perfeito. É um ambiente perfeito para a presença de animais peçonhentos, pessoal. Então, você está lá todo trabalhado, todo tomando seus cuidados, e acaba sendo picado pelo animal peçonhento. Então toma cuidado com o estoque. Eletricidade, por favor, gente. Por favor. Somos farmacêuticos, cuidamos da saúde. Tá uma máquina estragada lá com a tomada arrebentada, caça alguém que sabe, não vai mexer não. Ah, mas eu sei, tem curso de elétrica. Então vai lá e mexe. Mas não vai mexer com esse trem não, gente. Toma cuidado. Iluminação adequada. Se você enxerga bem, você faz bem. Se você não enxerga bem, você não faz bem. Para você ter uma noção da importância da luz, tenta sair do seu quarto e ir lá na geladeira da sua casa e pegar uma garrafa d'água com os olhos fechados para você ver a dificuldade que vai ter. Você vai conseguir? Vai! Mas vai ser difícil. E a chance de você trombar, derrubar as coisas, bater e machucar é muito grande mesmo, pessoal. Então guardem isso daí. Dentro do setor de farmácia, a gente tem que prezar sempre pela boa organização. Boa organização. Porque um acidente é coisa simples de acontecer. Simples de acontecer. Você tá lá, na pontinha do pé, para pegar um remédio lá de cima. Você dorme desequilibrado, segura na prateleira, a prateleira vem em cima de você. Risco de acidente. Estava subindo uma escadinha para você pegar o negócio que está lá em cima. Tá lá manuseando um álcool lá, colocando, deixou cair aquele líquido, estourou a vasilha, molhou o piso. Para, avisa, seca aquele trem. Você tá lá, tem outras pessoas trabalhando, tá aquilo molhado, a pessoa naquela correria, ainda mais se for uma farmácia que tem muito fluxo. Observe para vocês verem. Chega um, atende, acabou de atender aquilo, já tá atendendo o outro ali, aí naquela correria pisa naquilo, vlup, cai pro chão, machuca. Então tem que ter cuidado. O setor oferece muito risco, gente. Oferece muito risco mesmo pra gente. Então temos que ter esse cuidado aí no nosso setor, porque o risco de acidente ele está sempre presente. Beleza, pessoal? Mapa mental. Não vai dar para me falar isso tudo hoje para vocês. Só mostrar para vocês aqui, pessoal, um exemplo do mapa mental. Na próxima aula eu vou falar especificadamente dele, como que monta. Olha para você ver, ele vem com a legenda, ó, risco ergonômico. Observe que eu tenho bolinhas de tamanho diferente. Essas bolinhas, quanto maior a bolinha, maior o risco que a área oferece. Beleza, pessoal? Risco mecânico ou risco de acidente. Bolinha verde aí, ó. Ó, bolinha azul. Beleza? Risco físico. Por exemplo, temperatura, poeira, radiação, esses trem. Aí, ó. Bolinha verde, representado para você. Risco biológico. Os locais que você pode acabar contaminando. Gente, cuidado. Claro que farmácia não é comum a gente ter isso. Sanitários. Farmácia não é comum você ter sanitário para uso do público, não. Mas caso você vier a trabalhar em uma que tenha, fiquem espertos que é o local que apresenta maior questão de risco biológico. Justamente com o local ali que você está atendendo, que você está tendo contato direto com a pessoa. Beleza, pessoal? Então o mapa de risco, ele te mostra a estrutura, a planta do local, te mostra a planta do local de trabalho, com todas as seções, e o grau de risco que esta seção te oferece. Beleza, pessoal? Não vou continuar essa parte de hoje, que eu tenho que explicar isso mais detalhado para vocês. Oi! Ô, Carla, você não tem que ter um mapa de risco decorado na cabeça. Você tem que saber montar um mapa de risco e principalmente saber interpretar um mapa de risco. Porque se você trabalha numa grande rede, provavelmente uma empresa de segurança do trabalho vai montar esse mapa de risco e vai pregar ele numa parede lá.
Você tem que saber utilizar aquilo e saber como que aquela ferramenta é útil. Não vai só olhar para ele e falar, isso é um papel colorido que ele expôs ali, não. Você tem que saber principalmente interpretar um mapa de risco. Saber o que ele está descrevendo para você. Beleza? Mas não é difícil, não. Montar também é facinho. Você pega, desenha a estrutura e quantifica os riscos que tem lá. Se é físico, se é ergonômico ou se é biológico. E quantifica se é muito pouco ou extremo o risco que tem na região. Beleza, pessoal? Caso alguém tiver alguma dúvida, estou aberto às perguntas. Se não tiverem, bom descanso para vocês. Beleza?